quando nós vamos lá embaixo, está escrito lá o Saiba Mais, que é sobre tipologia. A tipologia bíblica é uma teoria que afirma que uma pessoa, coisa ou acontecimento do Antigo Testamento tem um sentido simbólico, prefigurando uma realidade que se manifesta no Novo Testamento. Assim, por exemplo, Adão é a figura de Cristo, o novo Adão, o dilúvio representa o batismo, a arca a salvação do fiel e assim por diante. Vocês tiveram alguma dúvida a respeito disso que nós estamos falando? Não. Sobre tipologia? Ficou compreensível para todo mundo? Ficou. Sim. Joia. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Márcia, bem-vinda, Márcia. O que mais? Gente, eu sou bem lerda nessas coisas, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou compartilhar a tela da aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, é só você levantar a sua mão, que eu paro aqui para a gente poder continuar, tá bom? Ok. Vamos lá. A providência divina em Ruth, né? Nossa aula número 2. E o tema da nossa aula hoje é escolhas e tragédias. Por que isso, né? A gente vai falar de escolhas e tragédias, né? Eu vou pedir para Amanda. Amanda, você está com a sua Bíblia aberta em Ruth, Amanda? Vou abrir aqui. Isso, lê aí para a gente Ruth, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. Foi isso que eu pedi para vocês lerem, né? 1 a 5 ou 1 a 6? 1 a 5. 1 a 5. Ruth 1, de 1 a 5? Isso. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Amém. Vamos fechar os microfones agora, tá bom? Para a gente poder continuar. Rosângela, bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Bom, por que a gente deu esse tema, né? Escolhas e tragédias? 60 gramas. Meninas, fechem os microfones, tá bom? Nancy, Oi. você sabe que você consegue desligar o microfone, né? É o que eu estou tentando Você consegue. Só um instantinho. Eu só falei porque, como você falou, que você está aprendendo. Ah, tô desativando tudo aqui, meninas. Ótimo. Ótimo. Obrigada, Amanda. Tinha esquecido desse recurso. Por que nós estamos usando esse título para a nossa aula hoje? Porque nós estamos iniciando, né, o livro, iniciando basicamente o contexto do livro de Ruth, para a gente entrar e falar sobre providência divina, né? E lembrando do livro que nós estamos usando, tá? Vocês não são obrigadas a comprar, mas a gente está usando os subtítulos também do livro. Então, é por isso que a gente está usando esse tema,
título para o tema da nossa aula de hoje, tá bom? E realmente é o quê? Uma tragédia, né? Que aconteceu com Noemi, né? Alguém discorda que não tenha sido uma tragédia que tenha acontecido com ela, não é? Nessa mudança de casa, nessa mudança de território, né? Gente, eu abri errado aqui, me desculpem. Pronto. Então vamos lá. Antes da gente começar a nossa aula, especificamente a aula número 2, a gente vai relembrar um pouquinho da nossa aula número 1. Nós falamos, né, que Ruth é um romance teológico, tipológico, que realmente aconteceu no tempo e no espaço, ali, num período, num contexto específico da história de Israel, que foi o quê? No tempo de Juízes. E muito provavelmente, né, os estudiosos, os teólogos vão dizer que provavelmente a história de Ruth aconteceu no período do juiz Gideão, lá em Juízes 6, que a gente vai dar uma lidinha também nesse texto, tá bom? A autoria provavelmente é bem certo entre os teólogos que é Samuel, o autor do livro. E um dos temas do livro é que Esther é uma história pequenininha, como muitas outras histórias da Bíblia, que juntas fazem o quê? Mostram para a gente a grande história da redenção, que é a história que a Bíblia conta, que é o quê? É Deus indo ao encontro do homem para resgatá-lo do pecado, da condenação do pecado que é a morte. Então, a gente vê como Deus é maravilhoso, né? É Ele que se move para nós, né? E é Ele que, através do Espírito Santo, vai escrever essa história da redenção, deixar registrado para nós usando autores humanos. Nós não temos certeza de quem escreveu Ruth, mas com certeza o livro de Ruth foi inspirado pelo Espírito Santo, que usou, né, um autor humano para escrevê-lo, então ele é a palavra de Deus para nós. A gente vai, conforme a gente vai andando pelo livro de Ruth, a gente vai ver que algumas coisas não aparecem no livro de Ruth. E eu já quero incentivar vocês a lerem, independente dos trechinhos que nós vamos lendo aqui na nossa aula, eu quero que vocês já vão lendo o livro de Ruth e anotando algumas coisas. O que aparece no livro de Ruth, que é da nossa vida cristã, e o que não aparece, que é tão comum na nossa vida cristã e não aparece no livro de Ruth, para depois a gente comentar a respeito disso, tá bom? Então, feita a revisão, a gente vai... tem aí um texto, né, que é do Emílio Garofalo, que é quem escreveu... Só um instantinho. Tirar a janela que eu não consigo ler. O livro de Ruth começa com uma situação bem difícil. Foi aí o que a Mandinha leu para a gente, né? A gente está vendo que é um período de crise e Israel está passando por um período de crise. E o livro de Ruth começa com um homem tomando uma decisão que não é uma boa decisão, que é o que nós vamos aprender hoje. E o livro de Ruth já começa a nos mostrar que situações difíceis da nossa vida nós não devemos tomar decisões sem consultar o Senhor. Não é? Então o livro de Ruth começa com uma situação difícil em que veremos o homem como todos nós, que por falta de fé toma más decisões que assolam sua vida e de todos os seus. Um homem que precisa viver com as consequências de sua tolice. O começo de Ruth nos ensina que em situações difíceis da vida não devemos ir por caminhos que o Senhor não aprova. E quais são essas situações difíceis? Nós lemos aí nos versículos 1 e 2, né, o início da história de Elimeleque, seus 2 filhos e de Noemi, e falta pão na casa de pão. Essa é a primeira informação que o livro de Ruth vai nos dar.
Se você lembra aí do seu material da primeira aula, você vai ver que Belém, o significado do nome Belém, é casa de pão. E não há pão na casa de pão. E por isso Elimeleque, né, resolve, decide pegar a sua família, tomar a sua família e ir para outro local, ir para Moabe, terra de inimigos, né, do povo judeu. O contexto, né, como eu já falei, como a gente aprendeu na primeira aula, é Juízes 6. E eu gostaria de ler para vocês Juízes 6. Deixa eu só abrir aqui porque eu acabei fechando. Se você aí já vai abrindo na sua Bíblia também, Juízes 6, os versículos de 1 quando a gente aqui, pronto. Vamos lá. Vamos ler? Juízes 6, a partir do versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro a Deus. Olha que interessante, né? Vocês puderam perceber como esse tempo de juízes, que era aquele tempo onde Israel pecava, aí Deus levantava um inimigo, levantava algum povo como inimigo para atacar Israel, como se aquele povo fosse a mão de Deus para trazer Israel de volta. Aí Israel sofria muito, aí ele começava a entender que era por conta do seu pecado e clamava a Deus. Nesse clamor, Deus levantava um juiz que lutava contra os seus inimigos, ganhava, né? Israel saía vencedor da sua luta e se arrependia. Ficava tudo bem por um tempo e logo depois o que acontecia novamente? Israel ia e pecava novamente. Então é nesse contexto que a história de Ruth está se desenrolando. Então, se a gente lê o livro de Ruth sem entender esse contexto, se a gente pegar seco pela primeira vez e ler como a Amanda leu esses versículos, a gente não vai entender por que Israel estava passando por fome. A gente podia até perguntar, né? Será que o motivo dessa fome eram fenômenos naturais que estavam acontecendo na terra? Por isso que Israel estava passando por tanta fome, é por isso que Belém, a casa de pão, não tinha mais alimento, ao ponto de Elimeleque tomar essa decisão de sair com a sua família de Israel? Ou será que a fome era por conta de algum ataque e saques dos inimigos, como o Juízes 6 nos mostrou, mas só por causa de uma guerra, só por causa de algo sazonal, algo que aconteceu, sazonal não, desculpa, algo que foi pontual, que aconteceu de repente? Ou será que é a mão de Deus agindo, não é? Para levar o povo de volta para o concerto com ele? Então, para essa pergunta, para a pergunta qual o motivo da fome em Israel, em Belém, nós vamos entender
que é realmente o motivo que já vinha se desenrolando desde que Israel entrou em Canaã, que Josué deixou cada tribo localizada, né, dividida na terra prometida, e o povo começou a fazer o que bem entendia. Cada um fazia aquilo que bem entendia. O livro de Juízes vai falar 3 vezes, vai citar 3 vezes no seu conteúdo essa frase. Cada um fazia o que bem entendia. Cada um fazia as coisas do seu modo. Por quê? Porque não havia rei em Israel. Então, quando nós estudamos o contexto de quando o livro, de quando a história aconteceu, de quando foi o tempo no espaço onde Ruth, a história de Ruth se desenvolveu, nós vamos entender que a fome em Belém não era por motivo de um fenômeno natural, nem era só por causa de um ataque inimigo, mas era o quê? A mão de Deus usando os inimigos para quê? Para trazer o povo de volta por causa da sua apostasia, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. E porque o que acontece? Israel se afastava cada vez mais de Deus para fazer o quê? Vocês vão lembrar lá? Para adorar Baal e adorar outros deuses. Tanto é que eles construíam, né, aqueles postes ídolos, né, para adorar, construíam altares para adorar esses outros deuses. Então Deus vai usar nesse momento da história os midianitas, os amalequitas, para o quê? Para trazer o povo de volta. Então, quando a gente olha para a reação e para as escolhas do povo, nesse contexto da história de Israel, a gente vai entender que eles tinham já, se a gente tivesse, você pode ler aí na sua casa depois, Deuteronômio 30, de 1 a 3, que a gente tem aí o caminho para a restauração. Deuteronômio 28 e 29, vocês vão se lembrar que são aqueles 2 capítulos das bênçãos e das maldições. Lembra? Israel estava para entrar em Canaã. Moisés ainda estava vivo e Moisés ele está reeditando as leis para entrar, para aquele povo entrar em Canaã, entrar na terra prometida. E nos versículos 28 e 29 de Deuteronômio, Moisés ele vai dizer para o povo que existem bênçãos se o povo obedecer, se o povo adorar o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, se eles andarem pelos caminhos, se eles persistirem na adoração ao Deus vivo, esse povo vai ser muito abençoado. Então tem lá uma relação bem grande de bênçãos, né, que o Senhor determinou para que o povo usufruísse na terra prometida. Já o capítulo 29 tem uma série de maldições, não é? Maldições a respeito do quê? Se o povo não obedecer, se o povo sair do caminho, se o povo adorar outros deuses, se o povo não levar em consideração o amor profundo ao Deus Criador, essas maldições viriam todas sobre o povo. E Deuteronômio 30, de 1 a 3, vai mostrar para a gente que Deus deixou esses meios para que o povo experimentasse a sua providência, que é clamar, se humilhar, orar, buscar a Deus e se arrepender, conforme lá 2 Crônicas 7,14, que a gente sabe até quase que de cor, né, meninas? Se o meu povo, né, se arrepender e clamar, e se humilhar, e orar, e buscar a Deus e se arrepender, eu escutarei, né? E o que Deus disse que vai fazer? Eu sararei a sua terra. Então, aí você pode me dizer assim, mas 2 Crônicas foi escrito na época de Salomão, e muito tempo depois da história de Esther.
Mas Deuteronômio 28, 29 e 30 já dá essa linha de pensamento para o povo experimentar os meios da providência divina. Então, o clamar, o se humilhar, orar, buscar a Deus e se arrepender, era o que Elimeleque deveria ter feito nessa questão, dentro desse contexto, por conta de tanta desobediência que o povo estava enfrentando e tendo a consciência de que a fome não era só consequência de um povo inimigo que estava oprimindo Israel, mas também era o quê? Consequência da sua desobediência, da sua idolatria. Então, essa relação de atitudes que Deus pede, que Deus nos dá como meios de experimentar a sua providência, foi tudo que Elimeleque não fez, não é? A sua reação foi a pior possível, que foi incredulidade, e a sua escolha foi a mais insensata, que foi deixar a terra prometida, né? Ele simplesmente decidiu que o melhor para ele e para sua família não era consultar, não era clamar a Deus, muito menos se arrepender ou buscar a Deus, né? Era o quê? Sair da terra prometida. Elimeleque deveria ter relacionado algo assim: se há uma fome aqui na cesta de pães, isso significa que Deus está irado conosco. E Deus deve ter um bom motivo para a sua ira. E assim a solução para a fome é que nos arrependamos. Então, quando a gente vai ler, só um instantinho, aparecer de novo. Quando a gente lê o capítulo 1 de Ruth, esses primeiros versículos, a nossa primeira reação qual que é? Alguém pode aí, de repente, citar qual seria a nossa primeira reação se a gente não conhecesse esse contexto todo de Juízes, da fome, ser motivo da fome ter sido ser a mão de Deus para trazer o povo de volta? O que vocês acham o que provoca em nós? Fala, Amanda. Eu vou ser bem sincera, quando eu estava lendo a lição, e toda vez que eu leio o livro de Ruth, que eu escuto alguém falar, ele se precipitou porque ele errou de ter saído de lugar, eu sempre pensei assim, tá, mas como que ele ia saber que era a ira de Deus? Entendeu? Foi, de verdade, a primeira coisa que eu imagino, porque a gente sempre, realmente, a gente que é mãe, né? A gente procura o quê? Sempre, eu não tô querendo justificar o que Elimelec fez, depois eu entendi a questão da fé, né? A intenção do coração dele. Mas assim, eu falei assim, mas, por exemplo, tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, é a ira de Deus no mundo? O coronavírus é a ira de Deus? Entendeu? Assim, a gente relaciona para os dias de hoje e pensa no que eles estavam passando lá também. Acredito que eram dias difíceis, como a gente tem passado aqui. E a gente simplesmente fala, então é a ira de Deus o que a gente está passando? Entendeu? Então eu pensei, de verdade, eu tô sendo sincera, né, Nancy? Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li a lição. Mas é a reação praticamente, é a reação praticamente da maioria das pessoas, por quê? Porque a gente não tem essa visão do contexto do que estava acontecendo. Como os livros da Bíblia, né, a forma como eles foram distribuídos dentro do que nós chamamos Bíblia, não segue uma sequência cronológica, não é? Mas blocos de assuntos. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de relacionar os contextos de cada história e entender algumas coisas. É por isso que é tão importante que sempre quando a gente começa a estudar algum assunto baseado num livro da Bíblia, estudar o contexto de quando esse livro foi escrito, por quem ele foi escrito, o motivo por qual ele foi escrito, para a gente poder entender aquilo que o autor está querendo comunicar e que muitas vezes, por causa do nosso contexto moderno, nós que estamos há muitos anos na frente,
a gente não consegue entender ou não consegue encaixar no nosso dia a dia. É por isso que é tão importante a gente ter essa primeira aula que nós tivemos semana passada, para conhecer o livro, os autores e tudo mais. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Tudo bem? Vamos na frente, então? Vamos lá. Então, né? Vamos aí à nossa pergunta, né? O que tem de mais? Qual o problema de sair da terra? Mas Elimeleque não estava buscando o sustento da sua família? Não é certo, de repente, né? Os nossos maridos, né? Os nossos pais procurarem o sustento da nossa família? O que tem de tão errado? O que houve de tão errado com Elimeleque dessa decisão que ele tomou? Na verdade, não há nada de errado buscar o sustento da família, não há nada de errado. O problema é o que está no coração, é a motivação do coração, que vai contra aos princípios da palavra de Deus. Alguém levantou a mão aí? Não, né? Foi você, Amanda? Fala, Amanda. Não, é que quem nunca pensou nisso, né? Morando no Brasil, quem nunca pensou numa vida melhor de repente fora, não é? Não é? Ontem mesmo eu estava conversando com o Beto, né? E a gente falou assim, nossa, se a gente tivesse tido uma oportunidade, né, de ir para outro país, né? Aí eu falei para ele, a gente até, eu ainda brinquei com ele, né? Mesmo que a gente tivesse a oportunidade, eu ia pensar 300 milhões de vezes antes, né, para poder sair do Brasil, né? Mas quem sabe, né? A gente já pensou, todos nós, eu acho que, pelo menos se não pensou seriamente, mas, nossa, se eu pudesse ter ido para outro, se eu tivesse nascido em outro lugar, não é assim? Então, o que a gente vai entender é que não é errado buscar sustento, não é errado você buscar a sobrevivência, né? Como a gente, à primeira vista, a gente lê Elimeleque, mas o problema está no coração, na motivação do coração. E é por isso que a gente diz que Elimeleque tomou um caminho de morte, porque as verdadeiras motivações do coração de Elimeleque só Deus realmente conhece. Mas tomando nas entrelinhas do livro tudo o que aconteceu, o contexto da época em que foi, onde a história se desenrolou, a gente vai ver que há uma incredulidade no coração de Elimeleque. Né? Por que incredulidade? Porque Deus disse para aquele povo que ele jamais o deixaria, jamais o abandonaria, que ele estava sempre lá, que Deus que Deus é fiel o suficiente para quê? Para nenhum dos seus passarem fome. Tanto é que havia, já desde o povo lá no deserto, leis que a gente vai ver depois apontadas no próprio livro de Ruth, que os necessitados, as viúvas, os estrangeiros não passariam fome. Eles não iriam ser desamparados. Então, há essa falta de incredulidade. Também a motivação pode ter sido uma falta de confiança nas promessas de Deus. O povo judeu, ele é um povo privilegiado, porque Deus escolheu o povo judeu para ser o seu povo e fez promessas maravilhosas para esse povo. Então, além da incredulidade de Deus poder provê-los na necessidade, também pode ter existido no coração de Elimeleque a falta de confiança nas promessas de Deus. Outra coisa também que acontece, e que aconteceu na história de Ruth, e acontece muito nos nossos dias, é o desprezo ao próprio Deus. E por que a gente fala desprezo no caso de Elimeleque a Deus? Porque Deus está abandonando a terra prometida. E a terra prometida para os judeus, ela é um assunto muito sério. Tanto é que até hoje, né, a gente percebe pelos noticiários e pelas guerras entre Israel e os outros povos árabes, como é importante para Israel estar na terra prometida.
Então Elimeleque, ele vira as costas para essa importância da terra prometida. Uma terra por qual o povo peregrinou 40 anos no deserto, uma terra pelo qual foi ganha com muito sangue por conta das guerras do tempo de Josué, uma terra que foi conquistada com muito sangue e suor mesmo, né? De guerra, de batalha. Então, esse desprezo da terra que Deus fez, da terra que Deus aprontou para esse povo, Elimeleque simplesmente está tomando a sua família, indo para onde? Para a terra de inimigos. E os moabitas, eles foram muito cruéis com o povo no deserto, né? Se a gente tivesse tido tempo semana passada, nós teríamos lido alguns trechos que mostram como Moabe se tornou inimigo de Israel. E também a questão do abandono da adoração. Por que abandono da adoração? Porque o tabernáculo era o ponto de encontro de Deus com os homens. Lembra lá, gente? O tabernáculo não era assim? A Arca da Aliança estava lá, os Santos dos Santos, né? Dentro dos Santos dos Santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano ali para redimir o povo, fazer o sacrifício pelo povo, mas havia sacrifícios diários. E o sistema de sacrifícios do tabernáculo e depois, mais tarde, no templo, era o modelo de adoração da época. Então, Elimeleque, ele está tirando a sua família, está saindo e está tirando a sua família do ambiente de adoração a Deus e indo para uma terra fazer o quê? Adorar um outro Deus. Adorar um Deus que não é o seu Deus. E sem contar com a desobediência das leis divinas, que a gente vai ver logo aí no versículo 2, né? Versículo 2 versículo 3 e 4, né? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Além da desobediência, de sair, de não crer, de não confiar em Deus, de desprezar a terra que o seu Deus tinha dado, eles ainda continuam desobedecendo, e seus filhos, provavelmente o texto nos dá essa dica, né, de que Elimeleque aprovou o casamento desses meninos com as moabitas. Aí talvez você possa me dizer, mas Ruth era moabita e Moaz lá na frente casou com Ruth. Mas Ruth lá na frente, ela está em uma outra posição, né, que a gente vai ver depois nas outras aulas. Por enquanto, Ruth ainda é uma boa moabita, gentia, adoradora de outros deuses e que não tem nenhum vínculo com Jeová, não tem nenhum vínculo com Deus, Yahvé, né? Eu vou usar os termos ali do Antigo Testamento, com a vida dela. Então, é uma clara desobediência à lei que Moisés promulgou no deserto, de que os israelitas, não poderiam se casar com mulheres gentias de outros povos. Então, vocês estão vendo, meninas, como o errado não é ter saído. O errado é ter desobedecido e ter ido por onde? Pelo seu coração. Vocês vão se lembrar, por exemplo, de que Abraão desceu para o Egito. Lembra? Na sua peregrinação? Mas ele desceu para o Egito por quê? E como ele desceu? Com a anuência de Deus, com a aprovação de Deus. Mais tarde, Jacó desce também com toda a sua família para o Egito. Quando teve fome, e José, né, depois de toda aquela odisseia, né, de José, da família de José, dos irmãos, José manda trazer seu pai Jacó para o Egito. Por quê? Porque havia fome na terra. Havia fome na terra, então veio todo o povo.
Então, isso significa que não há problema buscar sustento, não há problema sair do seu lugar onde você está, desde que você esteja indo por um caminho de vida e não de morte, como Elimeleque fez. E qual é o caminho de vida? O caminho de vida é ouvir a Deus, consultar a Deus. Já o caminho de morte é não escutar a Deus. Espera só um pouquinho, travou a tela, destravou. Então a gente vai lembrar de Provérbios 14, 12, que vai dizer: há caminhos que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Conduz à morte. Como a Amanda falou, a gente até pode entender que e se indignar até às vezes em alguns pontos e se perguntar, mas será que Deus não foi duro demais com Elimeleque? Será que Elimeleque não poderia ter tido uma chance, não é? De continuar ali em Moabe e depois retornar, porque foi na cabeça dele, talvez fosse só um período que ele ia passar ali em Moabe e que ele depois ia voltar, e realmente foi isso que se passou pela cabeça dele, né? Que ele ia voltar. Então Elimeleque e sua família haviam fugido para Moabe a fim de escapar da fome, mas ainda assim os 3 homens acabaram morrendo naquela terra. A família havia planejado apenas uma estada temporária em Moabe, mas ficaram lá 10 anos. No final dessa década de desobediência, tudo que sobrou foram 3 viúvas solitárias e 3 túmulos israelitas numa terra pagã. Nada mais. Parece bastante cruel, né? Quando nós lemos assim, essa coisa do só restar um túmulo, né? Um autor que diz assim que houve troca de alimentos por 3 funerais. Eu acho que eu coloquei isso no material de vocês, né? Troca de alimentos por 3 funerais. E 3 viúvas desamparadas. Noemi está com um problemão danado, porque ela está totalmente desamparada. Ela não tem mais filho, ela não tem mais marido, e ela já está numa idade que, né, o texto nos dá a entender que ela já está numa idade avançada para a época, e que ela já está sem força. Então, a situação dela é bastante delicada.